Olá, paz de Jesus Cristo, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui em mais uma reflexão da palavra do Senhor. Dessa feita, iremos falar sobre não sofras antecipadamente, ou não presumas do dia de amanhã, como diz o texto que nós leremos, pois ele pode não existir. Estamos vivendo dias difíceis, todo mundo sabe, isso é preconizado para todos, e por estruturas emocionais, psíquicas. Isso não pode abalar a nossa vida, porque estamos e precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Ela é a nossa rocha inabalável. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor, um livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, texto muito conhecido, por sinal, capítulo de número 27 de Salomão, verso 1. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Na tradução contemporânea, está escrito: não presumas do dia de amanhã, pois não sabeis o que produzirá o dia. Então, basicamente, a reflexão é: não sofra pelo dia de amanhã, pois ele pode não existir. Viver é o hoje e o agora. Nós não podemos fazer menção do amanhã, não podemos ficar sofrendo por uma coisa que vai acontecer amanhã, se não sabemos nem sequer teremos vida amanhã. Não sabemos sequer se vai realmente acontecer amanhã. Por isso, muitas pessoas estão totalmente perplexas, as pessoas estão perdendo as estruturas emocionais, estão sem saber o que fazer porque estão sofrendo antecipadamente. Acredite, já tem pessoas me ligando dizendo que vai morrer vírus e que quer ser velada na igreja. Ninguém sabe quem vai morrer e quem não vai, e não sabemos, nenhum de nós sabe nenhuma de todas as coisas. Portanto, nós não podemos ficar sofrendo de maneira antecipada, sem saber nem o que vai acontecer para já estar sofrendo hoje. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia seu sofrimento. Eu não posso sofrer hoje e amanhã sofrer de novo pelo mesmo problema, pelo mesmo motivo, já que não pode ser problema se não acontecer, que hoje. Como é que eu vou sofrer por um motivo, hoje sofrer por um motivo de amanhã, e amanhã torná-lo sofrer novamente? Porventura aconteça? Não, não. Basta cada dia seu mal. Por isso Salomão disse: não presumas do dia de amanhã, pois não sabeis o que produzirás o dia. Nós não podemos, isso, o texto é enfático, isso não quer dizer que nós não podemos planejar, não, não é isso que eu estou falando. Claro que não. Nós precisamos sim planejar, mas não podemos dar a certeza de continuidade. Nenhum de nós pode declarar: não presumas do dia de amanhã, pois não sabeis o que ele produzirá. Certa ocasião, isso há muitos anos atrás, talvez uns 25 anos, por aí, ou coisa mais do que isso, estávamos evangelizando na cidade de Jequié. Aquilo que hoje não se vê mais, inclusive. Naquele evangelismo de porta em porta, batendo de casa em casa, entregando folheto, convidando para ir à igreja e etc. e tal. E passamos em uma casa e falamos do evangelho, entregamos folheto, convidamos a dona da casa para ir, juntamente com o seu esposo, e ela disse: pode passar a noite. O esposo disse: eu não vou. Ela disse: eu vou. Passa aqui a noite e pode me passar aqui para me pegar e eu irei com vocês. Combinamos com ela e ficou tudo certo. À noite, passamos na casa dela, no horário mais cedo, de ir para o culto. E quando chegamos lá, ela disse: chegou visita em minha casa, infelizmente eu não vou poder sair e me perdoe. Pode passar no próximo domingo que eu irei com vocês. Passou-se a semana. No domingo vindouro, estávamos lá novamente, na casa dessa mulher. E batemos a porta e saiu o esposo dela. E nós perguntamos por ela, falamos que ela disse que era para nós passarmos para levá-la para a igreja. E ele disse: vocês não souberam? Ela morreu na segunda-feira. No domingo ela prometeu para nós que iria na igreja, não pôde ir. Ela disse: no próximo domingo eu irei. Mas na segunda ela morreu e não pôde ir à igreja no domingo. Quantas vezes nós estamos deixando para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje? Quantas coisas nós temos deixado para o outro dia, sendo que nós podemos fazer hoje e fazer agora? A estrada do mais tarde pode levar a uma decisão totalmente equivocada.
pode levar ao que nós estamos vivendo. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: porque vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, comercializaremos, etc. e tal. Vocês deveriam dizer, se o Senhor permitir, nós iremos a tal cidade, iremos comercializar ali. Aí o versículo 14, ele é enfático em dizer, a nossa vida é como uma neblina, que aparece e logo se desfaz. Logo se dissipa. Bom, se a nossa vida é como uma neblina e logo se dissipa, por que é então que nós estamos programando tanto e dando certeza absoluta de que nós iremos fazer tal coisa amanhã, de que iremos fazer acontecer e etc e tal? Porque nós temos tanta convicção de viver o hoje e o agora. Esquece-se de viver o momento, estão pensando lá na frente. Nem sabe se vai. Versículo 1, que do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que procede a palavra exata, ou pesar a língua. Versículo 9, Salomão disse que o homem planeja, o homem prepara isso tudo no coração, mas é Deus quem decide. Nós apenas planejamos porque a nossa vida realmente ela é de planejamento. Planejar significa organizar as coisas. Isso não é errado, eu volto a repetir. Nós temos que nos planejar, nós temos que nos organizar. Vamos fazer uma viagem, nós nos programamos, etc. e tal, mas não temos a convicção de que essa viagem vai acontecer, não temos a convicção de que tal coisa vai acontecer. Por exemplo, muitas pessoas, talvez milhares de pessoas, fizeram planos de viajar nesse feriadão prolongado que é o feriado da Paixão de Cristo. Quantos fizeram? Todos estão, ou quase todos estão isolados em suas casas, em suas residências, porque não puderam viajar, não puderam sair, e isso porque ninguém pode dar a certeza do amanhã, ninguém pode dar a certeza do depois, ninguém pode dar a certeza de que vai acontecer algo daqui a pouco. Por isso, nós não podemos sofrer de forma antecipada. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, temos que viver o hoje, temos que viver o agora, ou mais tarde, se der certo, glória a Deus, viveremos ou mais tarde. Se amanhã amanhecermos com vida, viveremos o amanhã. E aí, o que tiver de fazer amanhã e resolver amanhã e viver amanhã, eu vou viver amanhã e não deixar para depois de amanhã. Os momentos especiais são todos os dias de nossas vidas. Me lembro que, certa ocasião, um casal, isso acontece em Nova York, eles fizeram muitas compras e, dentre elas, a mulher comprou um conjunto de roupa íntima. E ela guardou e disse, vou deixar para um momento especial. E passou dias e meses e anos, e aquele conjunto de roupa íntima estava guardado para um momento especial. E eu sempre tenho dito aos casais, nos encontros de casais e quando estou dando aula para os nubentes, que todos os dias devem ser especiais para todos os casais. Os casais devem viver todos os dias como especiais. Não existe um dia especial, outro comum, não. Todos os dias são especiais. E aquela mulher guardou até que o dia ela partiu para a eternidade. Ela morreu. E agora, o seu esposo arrumando as coisas, pegando a roupa para vestir nela, para que colocasse no caixão, etc e tal, juntamente com a cunhada. E ele, ao abrir a gaveta, encontrou o conjunto de roupa íntima daquela mulher. E disse para a cunhada, ela disse que vestiria em uma ocasião especial. Muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje que Cristo quer libertar, é agora que Cristo quer libertar. Amanhã não existir. Por que deixar para amanhã? Por que deixar para depois? Por que deixar se nós não temos a convicção de que iremos estar com vida amanhã? Portanto, temos que viver o agora, temos que viver esse exato momento. E aí se dizia antigamente, viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu vos digo, viva agora como se Cristo estivesse voltando absolutamente agora, porque isso pode acontecer exatamente agora. Não podemos fazer menção do nosso futuro, porque o futuro é hoje. Vou repetir novamente, não é que vamos deixar de planejar, não é isso, mas é deixar de viver hoje para viver o futuro. Não podemos fazer isso. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus nos conta uma história muito interessante de um homem
chamado de o rico insensato. Ele começou a plantar que esse, e ele assim o fez, e ele disse: agora diz minha alma, digo para minha alma, come, bebe, folga, descansa, porque o que tens, viverás hoje e o resto da tua vida. Depois ele ouve Deus dizer: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Nós, homens, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 24, ele diz que toda a humanidade é como a relva que seca. E o que será depois da morte? O que temos preparado para a vida eterna? Como tem sido a nossa vivência diária? O que eu faço para não sofrer antecipadamente? Esqueço o amanhã e viva o hoje. Esqueço o amanhã. O homem é desfrutar o hoje, o agora, de tudo aquilo que ele tem. Por isso, não fique projetando amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Se você tiver que amar alguém, ame hoje. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe hoje, amanhã pode não existir. Se você tiver que fazer alguma coisa para alguém, faça hoje, faça agora. E o mesmo Salomão disse: se você puder fazer o bem a alguém que for à sua procura hoje, não diga a ele, volte amanhã. Porque se você pode fazer hoje, por que dizer volte amanhã? Amanhã você não sabe se estará vivo e nem sequer se ele estará vivo. Então, se puder, se ele existirá. O próprio Jesus Cristo, na sua oração do Pai Nosso: feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, agora. O que Jesus está nos ensinando? Peça o pão hoje, de cada dia, hoje, agora. Amanhã vai ter pão novamente. Lembram-se lá, ansiosos e preocupados, começavam a pegar e aguardar, dizendo: pode amanhã não ter, então vou pegar hoje, vou guardar hoje, e a ordem é: como vocês terão mais. Deus está nos ensinando a depender dele, e depender dele significa descansar nele. E aí todos aqueles que pegavam o maná e os guardavam para comer no outro dia, aquele maná ficava podre, estragava, porque no outro dia tinha maná novo novamente. Esse é o Deus que nós servimos. Não podemos ou nem precisamos ficar preocupados com o amanhã, pois o amanhã não nos pertence. Por isso ele disse na oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje o maná do céu vinha hoje, amanhã o maná do céu também, porque amanhã era hoje, todos os dias Deus mandava o maná. Por isso Deus nos ensina a viver dependendo dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse mesmo capítulo 6, então, ele faz uma série de instruções às pessoas para que elas não vivam preocupadas. Ele diz: porque vocês estão ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer, porque o Senhor sabe das vossas necessidades e ele vos dará no tempo certo. Aí ele disse: olhe para as aves dos céus, não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, contudo Deus as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que as aves dos céus, disse o Senhor. Olhai para os lírios do campo, como eles se vestem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Portanto, não fique sofrendo pelo dia de amanhã, porque amanhã já vai ter o seu sofrimento. Estamos vivendo nessa pandemia e as pessoas estão aterrorizadas, preocupadas, sem saber nem que vai existir, como eu falei, e não foi um só relato de pessoas que estão dizendo que vai morrer por causa desse vírus. Já estão dizendo: eu vou morrer e eu queria ser velado na igreja. Outro disse: eu vou morrer e eu não posso ser velado na igreja porque senão vai atrapalhar os cultos. E aí vai saber que vai morrer. O primeiro caso aconteceu agora de Covid-19. Não sabemos sequer se vai passar de 1 ou se vai parar por aí, quantos serão e quem. Sempre aqui, se você tiver condições de não sair de casa, fique em casa, claro. Tome precauções, lave as mãos, use álcool gel se não tiver água com sabão, use máscara se for possível. Isso é cuidado, mas não desespero. Cuidado não é desespero. Precaução não é preocupação. É disso que nós estamos falando. Não sofra pelo amanhã.
E aquilo que você puder fazer hoje, não deixe para o amanhã, faça exatamente hoje, porque amanhã pode não existir. Eclesiastes capítulo 9, Salomão diz, Salomão em sua sabedoria infinita, ele diz tantas coisas extraordinárias que vale a pena ler Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Todos os dias dá para nós lermos um capítulo, quem sabe, e nós seremos enriquecidos com tamanha riqueza e profundidade que são os escritos. Não vir dias em que você não poderá fazer isso. Ele está dizendo, viva agora com sua esposa. Vou melhorar, viva agora também com seu esposo. Viva com seus filhos. Viva com seus pais. Viva bem com eles. Viva em paz. Entregue-se no amor, no perdão, na comunhão. Viva o agora, como se você fosse partir para a eternidade agora. Porque na hora da morte todo mundo é bom e todo mundo fica bem. Já imaginou, já parou para pensar nisso? Quando alguém está doente, começa a pedir perdão, quero pedir perdão, fulano, quero ver fulano, quero... Tudo isso acontece porque está pensando que vai morrer naquela hora. Como nós não sabemos que hora vamos morrer, então nós temos que ter cuidado. Marcos capítulo 13, versículo 33 diz, ou pela tarde mais ou menos, foi logo depois do meio-dia, conversando com eles sobre exatamente esse tema, que Jesus Cristo está vindo realmente, está falando desses temas que são sugeridos. Eu estou aqui seguindo ainda a trilha, seguindo ainda as solicitações, não esqueci disso. Eu estou seguindo aqui as solicitações e vou chegar lá, como já foi pedido por 2 pessoas, para falarmos sobre o fim dos tempos, aliás, por 3 pessoas, para falarmos sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. Iremos chegar lá. Vamos falar sim. Então, nós não sabemos o dia, por isso ele disse, vigiai e orai. Deus está nos dando uma oportunidade hoje, Deus está nos dando uma oportunidade agora, portanto não podemos deixar para amanhã. Se eu não tenho certeza de que eu vou ser salvo hoje, eu tenho que me converter agora. Ainda que eu seja um frequentador de igreja, ainda que eu seja membro de uma igreja, se eu não tiver certeza da minha salvação, eu vou me arrepender agora e dizer, Senhor, eu confesso os meus pecados, porque eu quero morar nos céus. Diz Hebreus capítulo 4, versículo 7, se hoje ouvirdes a sua voz, Jesus falando a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Não endurecemos o nosso coração, porque não sabemos se iremos ter a oportunidade de amanhã. Imagine quantas pessoas você já falou de Jesus, já pregou o evangelho para elas, já não sei nem quantas pessoas já falei de Jesus, ela disse, daqui para mais tarde, deixa para amanhã, deixa para depois. Alguns que são jovens dizem, deixa eu ficar mais velho. Eu disse, você não sabe se vai conseguir ficar mais velho. Os que dizem, deixa para depois, eu falei, se depois pode não existir. O caminho do mais tarde é uma cilada para nós, não existe mais tarde. O mais tarde pode ser nunca, a terra do nunca, a casa do nunca, o momento do nunca. Não podemos deixar para mais tarde, não podemos deixar para depois. Temos que fazer agora, agora é o tempo, hoje é a hora, esse é o momento, agora e já. Se você tiver que perdoar, faça isso agora. Tiver que amar, faça isso agora. Tiver que beijar, abraçar, faça isso agora. Bem verdade que está no isolamento, ninguém pode fazer isso com ninguém, mas faça isso com sua família. Faça isso. Não deixe para amanhã o que você pode viver hoje. Não deixe para o amanhã, porque amanhã pode não existir para você. Imagine quantas oportunidades foram pensadas, tem que ser realmente calculada, mas não deixada para depois. Portanto, viva agora este momento. Viva hoje. Não deixe para o amanhã, pois o amanhã pode não existir. Se você que tiver prestar cuidados para uma pessoa, preste hoje. Se você tiver que cuidar de alguém, cuide hoje. Se você quiser dizer algo para alguém, diga hoje. Amanhã você pode não ter esta oportunidade. Quantas pessoas que você conhece que partiu para a eternidade e você pensou que estaria vivo até o dia de hoje? Não sabemos exatamente que dia será. Portanto, faça hoje. Não fique deixando para viver amanhã. Viva hoje. Seja feliz hoje. Seja feliz agora. Seja feliz agora, neste exato momento. Não deixe sua felicidade para amanhã. Não fique aguardando e chegar o momento que você pensa que vai fazer você feliz. Não, o momento é que Jesus está em nós, está conosco. Vamos esquecer essa pandemia, vamos viver alegres, felizes. Vamos deixar a ansiedade e ociosidade de lado. Vamos viver em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento que está em nosso coração, guardando. Vamos vivê-la agora, nesse exato momento. Sejamos felizes agora. Amém? Sejamos felizes agora. Vivamos o agora, porque o amanhã poderá não existir. Ou melhor, não existe amanhã. Existe hoje, existe agora. Ontem não existe mais. Amanhã também não existe.
Só existe agora, este exato momento. O que você fará agora? Então, seja feliz hoje, viva feliz hoje, não fique sofrendo antecipadamente, não fique pensando no que vai acontecer amanhã. Ah, eu tenho milhares de contas para pagar amanhã e o comércio está fechando, sim, amanhã você vai ver o que vai resolver, não fique sofrendo hoje, porque amanhã você vai ter que sofrer novamente. Então, durma em paz hoje, pensando hoje, porque não vai resolver o problema. Não adianta ficar sem dormir hoje, porque também não vai resolver o problema. Então, durma hoje, durma em paz, durma bem, como se não tivesse nada para resolver amanhã. Amanhã, se você levantar, se você estiver vivo e o problema existir, encare-o de frente e resolva-o. Não fique protelando também para o outro dia. Mas se o problema é para amanhã, resolva amanhã. Não fique tentando resolver hoje, porque você não vai conseguir. Porque se existir, o que ele produzirá. Amém? Seja feliz agora. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira extraordinária, que você bem, ajustada, equilibrada, mas viver tranquila e viver em paz. Amém? Deus em Cristo abençoe poderosamente sua vida. Antes de encerrar, eu falei com elas aqui, estarei fazendo com os irmãos, compartilhando durante todo esse período e sorteando. O sorteio, claro, será ao vivo também aqui em uma live. Estaremos sorteando todos os irmãos que estão inscritos lá no nosso canal no YouTube. Todo final de mês, se assim acontecer, Deus nos permitir que chegarmos lá, estaremos sorteando um livro e cada mês um tema diferente. Dessa feita, na Batista Brasileira, da qual a nossa igreja faz parte, nós somos membros de lá. E aí, nós temos esse livro que é composto pelos pastores. Eu tenho 2 artigos aqui nesse livro, falando sobre o falso pastor e falando sobre o diálogo na família, entre pais e filhos. Pastor Edson Santos também. Temos ali alguns livros que fazem parte da nossa leitura diária, mas temos outros livros que eu vou poder fazer isso, como livros novos que eu ainda nem li. Vou fazer isso, vou estar presenteando os irmãos, se Deus assim nos permitir. Então, final de abril, se Deus nos permitir, estaremos sorteando, e todo final de cada mês estaremos sorteando entre os irmãos que estão inscritos lá. Estaremos aqui em mais uma reflexão, mas antes disso, estaremos ali na nossa web rádio El Shaddai, um aplicativo no Play Store, você pode baixar lá o web rádio El Shaddai, ou pode também clicar no link que geralmente eu envio, Batista El Shaddai com um D só.com.br. Você vai ser direcionado para o site da nossa igreja, da nossa web rádio. Clicou em play e estará nos ouvindo. Temos uma programação ao vivo todas as terças, quintas e sábados. Se Deus nos permitir, teremos também essa semana, terça, quinta e sábado, sempre às 18 horas. E você, claro, pode participar, você pode interagir, você pode mandar um WhatsApp pedindo uma música, mandando um alô para alguém. Enfim, é um momento maravilhoso, tem sido realmente extraordinário esse momento de comunhão, muito embora estejamos distantes por não estarmos na igreja com os irmãos como de costume,